Quando você se tornou mãe? No dia 14 de março de 2018. Eu tava tendo muita cólica, tinha recém me separado, e aí eu tava indo com a minha mãe pra São Paulo e ela comentou comigo que eu falei pra ela assim, mãe, tô tendo muita cólica, ainda não desceu. Ela falou assim, será que você não tá grávida? E aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu voltei pra Santos, eu fiz um teste, que eu não precisei esperar nem um minuto, assim que o primeiro xixi caiu no palitinho, brilhou um positivo e eu soube que eu tava grávida. Tanto é que quando eu fui fazer o ultrassom, o Ben já tinha até os batimentos cardíacos, assim, então eu já sabia que tava grávida de um tempinho, aí não tinha percebido. Ser mãe era um desejo? Não era um desejo, era uma vontade, mas era uma vontade que nem eu brinquei com você, sabe? Eu tenho vontade para Dubai, tenho vontade, mas nunca fiz um planejamento para aquilo. Eu nunca achei que eu fosse de fato concretizar, ainda mais que eu tava com 30 anos, não tava com cara de que eu ia casar, nem nada. Então não achei que fosse acontecer pra mim. E eu nunca fui de brincar nem de boneca, assim, quando eu era pequena. Então eu não achei que de fato fosse acontecer. Foi uma surpresona, assim. Qual é a maior desvantagem da maternidade? Eu acho que se você for analisar de forma prática, objetiva, se você for colocar na ponta do lápis, a maternidade ela tem inúmeras desvantagens, assim. Eu acho que uma das maiores é a privação do sono. Eu acho que seu sono nunca mais é o mesmo. Quando é pequeno é porque acorda, quando tá mais velho é porque não chegou em casa, quando tá longe é porque tá longe, quando é adulto é porque brigou com a esposa e você tá preocupado com aquela nova família. Então a privação do sono é uma das coisas que eu acho que nunca mais é igual. Você ter privacidade nunca mais você tem. Mas eu acho que se você for realmente analisar, as desvantagens são muito grandes. Você muda muito, você é outra pessoa, assim. Você tem uma ambiguidade muito grande em ser mãe. Você, ao mesmo tempo que você se torna extremamente corajosa, você fica muito patife para as coisas, porque tudo você tem medo que aconteça com seu filho. Tudo você tem medo de faltar, você tem medo de não estar lá, você tem medo do que vai acontecer se você não estiver lá. Então, essa dualidade da maternidade, para mim, é uma das coisas mais difíceis, que é você, ao mesmo tempo que você cresce, você se torna tão pequena, ao mesmo tempo que você é muito corajosa, que nem todo mundo fala, você é uma mãe leoa, você se torna tão frágil, porque é como se tudo que te é muito caro na vida, tudo que realmente te importa muito, não tá sob o seu controle, não tá com o que você pode resolver. Então, se você for analisar, são muitas desvantagens da maternidade. Eu acho que a principal vantagem é o filho em si, é você olhar ele e ver crescer, ver aquele olho, ver ele se tornar um homem correto, ver que é um garoto bom, você vê que ele tá crescendo, que ele é amado, então a grande vantagem é o amor que você sente, porque se você for ver em termos práticos, as desvantagens são gigantescas, assim, mas não tem desvantagem que ganhe desse amor. Quando você é uma boa mãe? Eu acho que você só vai ter essa certeza no final, assim. Tem pessoa que a hora que cresceu, que tá criado, que tá não sei o quê, você vai poder olhar pra trás de vez em quando e falar assim, nossa, eu mais acertei do que errei. Durante a trajetória, eu acho que você não consegue saber tanto. Eu acho que você tem alguns sinais. Outro dia eu até fiz um texto que o Benjamin esbarrou numa árvore e ele falou assim, desculpa, folha. E aí esse dia foi um dia que eu me senti a melhor mãe do mundo. Assim, eu falei, nossa, eu tô arrasando, porque meu filho, ele é tão educado que ele pede desculpa pra folha, ele pede desculpa pro bichinho, ele tem cuidado com os seres vivos, sabe? E eu me senti uma mãe maravilhosa nesse dia, assim. Então eu acho que você tem alguns sinais de que você tá criando bem, mas eu acho que pra você saber, acho que só depois que cresceu. E eu vou falar um negócio pra você, mesmo depois de grande, acho que mesmo depois de feito aquele ser humano, de criado e tal,
ele ainda vai olhar pra você e falar às vezes que você errou. Porque a gente faz isso, eu faço isso com a minha mãe. Então a gente ainda vai apontar o dedo e falar assim, ó, esse dia você errou, né? Mas acho que o importante é tentar acertar mais do que errar. E é aí que você vai se achar uma mãe ruim? Todo dia, em algum momento do dia, eu sou uma mãe ruim. Todos os dias. Em algum momento do dia tem uma situação que eu falo, errei nisso aqui, devia ter feito isso aqui de outra forma. Quando você fica irritada porque acordou de madrugada e você tá cansada, quando ele quer brincar e você não quer brincar, você tá cansada, o dia que você deixa comer um salgadinho em plena segunda-feira, o dia que é terça-feira e você tem que almoçar, mas ele chorou por causa do pirulito e você deu o pirulito, os dias que dorme sem tomar banho, os dias que você escapa de escovar os dentes, e eu acho que vai ser sempre assim, vão ter sempre dias e momentos do dia que você olha e fala, cara, que mãe que eu sou, porque... E sabe quando é muito louco, assim? Quando você chega na escola e você vê todas aquelas crianças fantasiadas e o seu tá de uniforme. Porque você não lembrou alguma coisa, entendeu? Você esqueceu que era dia de fantasia, ou você não viu. Aí tá aquela criançada pintada, que parece que foi num maquiador profissional fazer a coisa, e o seu filho tá lá com a cara mais lavada do mundo, de uniforme, e você sem entender o que tá acontecendo. Nesse dia você é uma mãe que, olha, dá vontade de parece que vão tirar sua carteirinha. Você fala, nossa, hoje vão recolher a minha sociedade aqui. Ser mãe dói? Dói. Ser mãe dói no físico, dói quando você tá grávida, dói a cesárea. Eu não fiz parto normal, mas a cesárea dói. Tenho certeza que o parto normal dói, a mama dói, quando ele amamenta dói, mas eu acho que a dor mais angustiante pra gente, assim, é a hora que eles ficam doentes, assim. A hora que ele fica besteirinha, assim, febre, a hora que você vê que não tá bem, a hora que você tá preocupada, a hora que cai e você vê que machuca, a hora que some da sua vista. Olha, ser mãe dói na alma, assim, o pessoal fala que é um amor que dói, é um amor que dói. Não sei se você já foi muito apaixonado por alguém, assim, que você pensa na pessoa o dia inteiro, que você... Ser mãe lembra um pouco isso. Acho que pra quem não é mãe, talvez seja o mais próximo que vai entender isso. A criança tá na sua cabeça o tempo todo, se comeu, se jantou, se dormiu, se cuidou, se caiu, se não sei o que, você tá trabalhando, você tá pensando, mas será que ele tá bem? Será que o amiguinho que tá batendo bateu de novo? Será que ele soube se defender? Será que ele comeu? Será que ele tá com frio? Puxa, esqueci de mandar a roupa. Será? Então, ser mãe dói, assim, eu acho que ser mãe é bem angustiante, mas é extremamente gratificante. Parece que eu tô reclamando pra caramba de ser mãe, né? Mas é extremamente gratificante, assim, porque dói muito mais se você não estiver ouvindo dando risada, assim, dói muito mais se você não estiver ouvindo a gritaria. Não consigo imaginar a dor de uma mãe que ouvia o filho correr e fazer isso que de repente não ouve mais. Então, por mais que a gente reclame, porque toda mãe reclama porque é pesado, assim, por mais que doa, por mais que reclame, você reclama, mas você quer, você reclama, mas é muito melhor que esteja ali, você reclama porque você precisa desabafar aquilo, mas não conheço nenhuma mãe que trocaria a barulheira, a gritaria, não sei o que, por um silêncio absoluto, assim. Então, ser mãe dói, mas a gente é meio masoquista, assim, porque não acredito que ninguém trocaria a dor de ser mãe pela dor de não ser mãe. E o que a maternidade mudou na sua vida? Tudo, tudo, tudo. Eu sou um ser humano muito melhor, engraçado, sou um ser humano muito melhor, mas eu também sou muito pior depois que eu fui mãe, assim. Eu me sinto muito mais corajosa, eu me sinto muito mais forte, muito mais dedicada, inclusive profissionalmente.
eu me sinto muito mais cuidadosa até com as pacientes, porque eu penso como... eu penso hoje em dia que é filha de alguém, que poderia ser alguém operando o meu filho. Então eu acho que eu tenho muito mais cuidado nesse sentido. Eu tenho muito mais paciência com algumas coisas, eu entendo muito mais algumas coisas. Eu sou muito mais dócil em algumas situações, mas também me faz muito pior, assim, em alguns cenários. Por exemplo, quando seu filho apanha de amiguinho, de não sei o que você mentalmente você tá xingando a mãe do garoto, entendeu? Em outras situações você não... imagina, se não fosse seu filho, né? Você não é má, isso é normal. Quando é com o seu, você é um pouco diferente, assim, você realmente se dói de algumas coisas que antigamente você não se doía, né? Propaganda de Dia das Mães é coisa que eu olhava aquilo ali e pra mim fazia zero sentido. E hoje em dia eu choro, porque aquele cenário é meu, assim, aquilo realmente me pega. Tem empresas que nossa, o cara faz, acho que ele põe um monte de mãe assim na plateia e fala assim, ó, quando chorar 20 é a propaganda que tá boa, sabe? Porque destrói a gente essas propagandas aí. E mudando de lado um pouco, o que você falaria pra sua mãe? Que eu sei que ela fez o melhor que ela podia. Que não tem quem ensine a gente a ser mãe. Que é a coisa mais difícil que alguém vai se propor a fazer. E que todo mundo quer acertar. Nenhuma mãe, e eu acho que não é só a minha, assim. Claro que tem mães que são inadequadas e tal. Mas qualquer mãe mais ou menos certa, ela acredita que ela tá fazendo o melhor pro filho dela. Nenhuma mãe acorda e fala assim, hoje eu quero fazer o meu pior por ele. Não, e eu tenho certeza que a minha, quando errou, quando acertou, tava tentando acertar. E que eu acho que deu certo. Eu acho que ela pode relaxar, mesmo a gente grande aí, todo mundo aqui em casa passou dos 30 já, e ela ainda fica angustiada, ela ainda pergunta, liga se chegou, se não chegou. Toda vez que eu tenho cirurgia, ela me manda mensagem, filha, Deus te abençoe, guie sua mão, não sei o que. Termina a cirurgia, ela quer saber como é que foi. E aí, como é que foi a cirurgia e tal? Pô, eu tenho 34 anos. A minha mãe ainda quer saber como foi a cirurgia, do mesmo jeito que ela queria saber como é que tinha sido o campeonato de natação, do mesmo jeito que ela queria saber como é que foi a prova da escola. Então eu queria falar com a minha mãe acertou. A minha mãe acertou muito mais do que ela errou. E ela se cobra muito, porque acho que as mães se cobram muito, assim. Mas eu quero falar que eu amo muito ela. E que o melhor exemplo que eu tive de maternidade na vida, com certeza, eu tiro dela. E eu acho que é isso que eu queria falar para todas as mães, assim. Seja a melhor mãe que você pode ser, que é um negócio que eu ouvi muito da minha. Quando eu me questiono, nossa, será que ele não poderia ter uma mãe melhor que eu? Eu trabalho tanto, mãe, eu corro tanto atrás das coisas, ele fica tanto na escola, eu tenho que entregar às vezes ele com febre para alguém cuidar, que eu preciso ver paciente e tal, não sei o que. Será que ele não poderia ter, Deus não poderia ter dado ele para uma mãe melhor do que eu? E ela sempre fala assim, filha, você e toda mãe é a melhor mãe que aquela criança podia ter. Eu queria que ela soubesse que ela é a melhor mãe que podia ter, eu jamais escolheria outra. Parabéns para vocês. Obrigada.